Ok, boa noite. Agora 19h08. Então, nós estamos ao vivo aqui para essa live no Instagram, no Facebook e no YouTube. Eu me chamo Fernando Rank e eu ajudo pessoas a reconectarem com a sua essência. E na live de hoje, o assunto que a gente vai trazer é como a meditação pode melhorar os relacionamentos. Então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre que espécie de relacionamentos, né? E eu vou trazer esse assunto para o principal relacionamento humano que nós temos, né? O relacionamento raiz de todo ser humano, que é o relacionamento com nós mesmos, como nós nos relacionamos conosco, vai determinar como a gente se relaciona com as outras pessoas, né, com o mundo. Então, ter problemas, ter dificuldades, né, com relacionamentos com outras pessoas é algo normal, né? Hoje em dia e há bastante tempo atrás, né? Esses conflitos sempre aconteceram e acontecem, né? Mas o que a gente pode fazer é minimizar esses conflitos, né? Tornar esses conflitos questões um pouco mais suaves, mais sutis de lidar, né? Então, se a gente observar na natureza, principalmente nos animais que se relacionam uns com os outros, com seres da mesma espécie, ou seres de outras espécies, outros animais, né? Todos eles têm um determinado conflito, né? Mas vamos usar esse exemplo de seres da mesma espécie, né? Como, enfim, felinos, caninos, enfim, animais da mesma espécie, eles entram em conflito entre eles, né? Só que a origem desses conflitos entre os animais surge das questões mais voltadas à sobrevivência, né? Mais voltadas a um territorialismo, voltadas à procriação, enfim, são questões bem básicas, né? Bem animalescas, assim, vamos chamar assim, que fazem com que que esses animais da mesma espécie entrem em conflito, né? Então, se a gente observar, nós, seres humanos, temos também essa característica de entrar em conflito conosco, né, com outros seres humanos. Só que, além dessas questões de sobrevivência, de territorialismo e tal, existem um leque de outras questões que fazem com que a gente tenha dificuldade de se relacionar. E dentro dessas questões, basicamente entram as questões emocionais, né? As questões como medos, como raiva, insegurança, ira, inveja, e por aí elas se ramificam de uma forma muito grande, né? Então, nessa live, a gente vai estar entrando um pouquinho mais no porquê que a meditação, né, a meditação como ferramenta de autoconhecimento, de autoobservação, por que ela pode te ajudar a melhorar nesses relacionamentos, né? E como eu falei no princípio da live, esses relacionamentos externos, eles são só uma consequência de um relacionamento interno, como a gente se relaciona conosco mesmo, né? Então, pegando um gancho daquilo que eu estava falando das espécies, dos animais, né? Se a gente analisar o que nos difere dos animais, é a nossa razão, né? O nosso intelecto, o nosso discernimento
E isso é algo que a gente aprende, isso é algo que varia de sociedade para sociedade, né? Então, se a gente pegar como exemplo sociedades mais antigas ou uma sociedade ocidental, oriental, elas têm regras, princípios, são padrões diferentes, né? Então, a gente aprende esses comportamentos, né, de acordo com a sociedade, com o meio que a gente vive, com o meio cultural, né? E, e não há nada de certo ou errado com isso. São simplesmente coisas, questões diferentes, comportamentos diferentes, né? Já, já os animais, eles não têm esse padrão que eles aprendem de forma intelectual, convivendo, e tem como uma etiqueta, uma ética que eles devem agir para serem aceitos no meio deles, né? De certa forma até tem, mas é algo mais instintivo, é algo mais da sobrevivência do ser, algo que está mais ligado a essas questões primitivas, essas questões enraizadas, né, na essência dos animais, na essência dos seres, né? E só que se a gente analisar, se a gente parar para observar, nós também temos essa característica, a gente também tem essa origem animal, né? A gente tem dentro de nós esses impulsos, né? Esses instintos muito latentes, né? Só que a questão é que a gente deveria aprender a desenvolver melhor as nossas funções cognitivas, que estão relacionadas à nossa memória, à nossa atenção, ao nosso aprendizado, enfim, a todas essas questões ligadas ao nosso cérebro, né, à nossa razão. Então, quando a gente exercita isso, a gente aprende a ter um domínio sobre isso, não é mais nosso instinto que nos domina, e sim nós temos um poder, nós temos um domínio sobre esse nosso instinto, né? E se a gente analisar, talvez devido a essa falta de habilidade, essa falta de clareza, essa falta de, como que eu posso me referir, da gente ter um domínio mesmo, né, das nossas emoções, do que se passa aqui dentro, dos nossos medos, nossos anseios, devido a gente ter esse déficit de domínio sobre isso, que a gente gera conflitos, né, que os conflitos entre os relacionamentos acabam acontecendo, né? E é aí que entra o processo do autoconhecimento, do aprendizado, da meditação, né? Nesse papel de nos trazer mais clareza sobre quem nós somos, de trazer mais clareza sobre as nossas emoções, o que a gente sente e, sobretudo, como lidar com essas emoções, né? Porque uma coisa é eu falar intelectualmente sobre as emoções e dar nome a elas, medo, raiva, angústia, amor, enfim, eu posso nomear essas emoções, mas não necessariamente eu vou saber lidar com elas, né? Elas passam por mim, elas mexem na minha química, na minha fisiologia, e elas transformam de alguma maneira o meu cérebro. Elas me tiram do centro, digamos assim, elas nos movem, nos mexem, né? E quando a gente vai trazendo esse processo, esse exercício de autoconhecimento, de meditação, você começa a perceber essas emoções surgindo, brotando, e aí você começa a discernir
ok, isso aqui eu estou sentindo determinada emoção, pô, agora eu estou sentindo isso aqui, né? Então você começa a ter um background ali, um pano de fundo, observando essas emoções, percebendo o que está acontecendo, o que está brotando, né? E quando você toma consciência disso, fica muito mais fácil, muito mais simples você ter como um domínio, um controle sobre isso. Eu não diria um controle, porque muitas vezes a gente não tem um controle sobre uma determinada emoção, mas a gente tem um controle sobre o que é que a gente vai fazer com, com aquela emoção que surge, né? Então, a gente consegue agir, né, a partir de uma emoção que me veio, de um medo, de uma raiva, uma emoção muito, muito forte, muito enraizada, eu consigo discernir, ok, estou sentindo isso, né? Então eu respiro, trago o meu centro para mim, e aí eu consigo agir não a partir de um impulso animal, do instinto, e reagir a algo, mas eu consigo, né, parar, discernir e tomar uma ação que seja coerente, que seja benéfica, né? Então, a meditação como ferramenta, como exercício, ela traz essa questão, né, da gente estar exercitando esse, essa soberania, né, do sobre o nosso instinto, né, a soberania do nosso ser, do nosso intelecto sobre o nosso instinto mais primitivo, mais animal, né? E aqui eu vou citar alguns exemplos para ilustrar, né? Como, como talvez alguns de vocês saibam, talvez outros não, né? A gente conduz, eu e minha companheira, Samira, a gente conduz grupos, né, de pessoas em trilhas, com caminhadas em silêncio, meditação, yoga, e nós promovemos retiros também, né? Retiros de, de, de autoconhecimento, com temas variados. E ao longo desses quase 5 anos que a gente vem desenvolvendo esse trabalho, a gente recebe feedback, né, desses alunos. Também eu ministro cursos, né, com grupos de pessoas, onde a gente aprofunda mais essas questões, né? Então, a gente tem um feedback desses alunos, desses praticantes, de como, depois de ter praticado, depois de terem vivenciado uma prática de meditação, de yoga, como que elas conseguem trazer isso para o dia a dia delas, se relacionando com marido, filhos, pais, relacionamento com colegas de trabalho, enfim, e como que elas conseguiram ressignificar essa relação com eles, né? Como elas conseguiram melhorar essa relação, né? Se percebendo não mais reagindo a determinados estímulos dessas pessoas, mas sim tendo um discernimento, né? Ok, eu tive um conflito, tive uma discussão, tive né, alguma questão com essa pessoa, algo que que eu não gostei, que me feriu, e, né, elas relatam que depois de ter participado de alguns retiros, algumas práticas, elas estão conseguindo exercitar, estão conseguindo colocar em prática, né, essa maneira de, digamos, agir mais equilibradamente, né, e não reagir instintivamente. Então a gente percebe isso na prática, né, através dos relatos que essas pessoas nos trazem, né? E isso é muito interessante, porque às vezes a gente tem uma crença de que
só depois que eu meditar muitos anos e que eu dominar isso e tal, que eu vou conseguir ter alguma melhora. Só que não necessariamente é dessa forma, né? Às vezes você exercita isso por alguns momentos, você traz isso como um hábito para a tua vida, para a tua rotina diária, e aí você começa a ver os resultados, né? No dia a dia ali, de forma bem simples, bem objetiva, né? E agora eu queria trazer aqui algumas objeções, né, que muitas pessoas trazem quando escutam que meditar regularmente pode ajudar nos relacionamentos, né? Elas me falam assim, né? Algumas pessoas dizem, Fernando, isso não funciona para mim, né? Meditar não funciona, eu já tentei, eu não consigo, é muito difícil, não consigo ficar parado, ou elas pensam que a meditação e a relação com as outras pessoas não tem nenhuma relação e não vai influenciar uma coisa na outra, né? Então, esses são alguns feedbacks que eu recebo, né, de algumas pessoas falando sobre isso, né? E o que que eu digo, né? O que que eu posso falar para essas pessoas, né? Como eu falei ali no inicinho da live, né? Eu falo assim, pergunto, né? Qual a primeira pessoa que você se relaciona, né? Qual a pessoa mais próxima que você se relaciona, né? E a pessoa pensa assim, né? Ela fica na dúvida, será que é meu companheiro, meu filho, meu colega de trabalho, que eu tô ali o dia todo, né? E daí a pessoa, ela não se dá conta, mas a pessoa que ela mais se relaciona é ela mesma, né? E, e não tem distinção, né? A gente não consegue separar, né, a nossa consciência, o nosso ser interno da nossa personalidade, né? Então, você se relaciona com você o tempo todo. Então, essa é a primeira pessoa, a primeira persona com que você se relaciona, né? Então, eu falo para essas pessoas, né? Você tá sempre trocando, né? Você tá sempre trocando experiências com você mesmo. Então, é, então eu digo isso para as pessoas e o que deve ser desenvolvido nessa relação com nós mesmos é uma relação de confiança, né? Como base de qualquer relação é a confiança. Então, quando você confia em você mesmo, né, você tem uma você deposita uma confiança, você tem uma fé, né, que você pode, você consegue, você é capaz de fazer algo, né, você se convence daquilo e você vai lá e faz, né? Agora, se essa autoconfiança não está desenvolvida, né, você duvida de você mesmo. Então, o primeiro ponto aqui é exercitar, né, essa autoconfiança. E ela pode ser exercitada, pode ser treinada, né? E dentro disso, exercitar o autocuidado, né? Exercitar essa autovalorização. E essa autovalorização a gente não deve confundir com uma hipervalorização, né? Com algo que vem do autocentramento ou de um ego exagerado, né? Essa autovalorização é você se conhecer e valorizar quem você é, né? Independente de qualquer circunstância, né? Você começar a enxergar o seu valor, o seu potencial, sua virtude, né? Suas características, sejam elas positivas ou não, que todos temos, né? Então, vem dessa aceitação de quem você é e perceber que, ok, estou num estado tal, né? E, assim como todo ser humano, quero evoluir, quero melhorar como pessoa, né?
Então, exercitando esse autocuidado, né, a gente começa a desenvolver essa capacidade de confiar mais no nosso potencial, né? Então, você começa a se cuidar, você começa a se valorizar, e isso vai trazendo esse autoempoderamento, essa confiança em você mesmo, né? E aí, com isso, você consegue ir além, né? Você consegue praticar, exercitar o autoconhecimento, exercitar as práticas de meditação e, e ter cada vez mais melhoras nos relacionamentos, né? Então, investindo nisso, né, a gente começa a observar de forma mais profunda a nossa relação conosco mesmo. A gente começa a ser mais sincero, mais verdadeiro com o que está passando aqui dentro, com o que está passando internamente, né? A gente começa a mergulhar nesse universo interior, né? A gente começa a compreender mais sobre essas nossas limitações, essas nossas sombras, né? Vamos chamar assim. E quando a gente percebe que a gente tem certas limitações e certas sombras, a gente vê que o outro também tem essas limitações e essas sombras. Então a gente gera uma compaixão, uma percepção de que a gente não está sozinho, o outro também não está sozinho, nós temos as nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades, né? E eu, aqui eu queria trazer a questão sobre o que não funciona, né, para consertar os relacionamentos, né, para melhorar, para apaziguar uma relação com outras pessoas, né? Então eu percebo que normalmente as pessoas tentam consertar relacionamentos, e isso muitas vezes a gente vê em relacionamentos íntimos, relacionamentos de casais, de namorados, que às vezes briga e reata e tal, e as pessoas elas tentam como consertar algo que muitas vezes por algum momento se rompeu, né? Então o que as pessoas fazem que não dá certo? Elas começam a fazer coisas diferentes para tentar agradar o outro, para tentar agradar a outra pessoa. Só que isso não funciona, né? Porque quando você faz algo para agradar outra pessoa, né, isso não necessariamente quer dizer que você mudou a sua maneira de ser, né? Você está fazendo algo, você está como mascarando a personalidade para tentar fazer com que aquela pessoa volte a se relacionar com você de uma forma legal, né? Só que isso não é algo duradouro, isso não é algo que funciona a longo prazo. Pode ser que funcione a curto, a médio prazo, né? Que você consiga ter uma melhora no teu relacionamento em curto prazo, mas isso não se sustenta, porque isso não é quem você é em essência, né? Então você fica ali mascarando, tentando forçar uma situação, tentando agradar a pessoa, fazendo coisas para que ela goste de você e tal, mas em determinado momento isso aí cessa, isso acaba, né? Então isso é muito delicado, né? E aqui eu trago a questão de como a gente pode usar a meditação, o autoconhecimento para ajudar, né? Antes eu falei no porquê, e agora vamos falar no como, né? Então, então a meditação pode te ajudar de várias formas, mas a forma principal que eu vejo é com esse processo de
de autoconhecimento, de você entrar em profunda meditação e autoobservação, e você começar a observar os seus traços de personalidade, você começar a observar quem você é e o que que se repete no teu comportamento. E isso vai definir o teu traço de personalidade. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Tem aquelas pessoas que são explosivas, reativas, raivosas, que você fala qualquer coisa, ela já explode, já manda todo mundo longe e tal. Isso é uma pessoa com determinado traço de personalidade. Tem outras pessoas que são mais introspectivas, mais calmas, mais pacíficas, né? Que elas recebem uma carga maior ali de problemas, de questões, e elas se mantêm por um período maior com isso, né? E isso muitas vezes vai internalizando, né? Tem pessoas que são mais alegres, mais extrovertidas, falam mais, né? Se comunicam mais, né? Então, são traços de personalidades diferentes, são comportamentos que se repetem de forma diferente. E aí, com a meditação, você vai identificando qual traço de personalidade você tem mais aflorado, o que que você repete, né? O que que você faz mais, e isso vai dizer um pouquinho da tua personalidade, de como que você é, como que você se comporta. E a partir dessa percepção, né, você começa a perceber como que você vai estar agindo com as pessoas, né? Então, por exemplo, se eu sou mais reativo, se eu sou mais explosivo, e eu me relaciono com determinada pessoa que também é, então eu vou tentar, né, vou com essa pessoa que também é assim explosiva, eu vou tentar maneirar um pouco, pegar leve e tal, né? Ou, enfim, se eu tenho uma característica que confronta com a pessoa, eu vou tentar perceber isso que a pessoa não gosta e vou tentar fazer de outra forma, fazer diferente, né? Então, isso vai melhorando as nossas relações a partir de um exercício de você com você mesmo, de autoobservação, de autoconhecimento, de autoanálise, de reflexão, de meditação, né? E aí você começa a se relacionar melhor com você mesmo e como consequência com as outras pessoas, né? Muito bem, aqui eu vou dar eu vou dar uma dica, né, do que a gente pode fazer na prática para que a gente para que a gente exercite essa questão de autoobservação, né, de observar esses traços de personalidade, de como que eu estou me relacionando com as pessoas, né? Então eu vou dar uma dica prática aqui, né, do exercício que a gente pode fazer. Então a primeira ação é a gente escrever as três principais características, né, das três pessoas que você mais se relaciona, né, durante o teu dia a dia, né? Então escolhe aí, pensa nas três pessoas, né, que você mais se relaciona e pensa nas três principais características dessa pessoa que você não gosta muito ou que você gostaria de mudar, né? Uma característica que você tem uma certa aversão. E aí você escreve isso e você faz uma breve reflexão, uma breve meditação, cerca de uns 10 minutos, né? Onde você vai mentalmente observar essas características dessa pessoa e procura reviver alguma ação que isso teve bem claro, bem aflorado, né? Então, tenta mentalmente imaginar uma situação que essa pessoa fez determinada ação, determinado comportamento que
te tirou do sério, que você não gostou, né? Feito isso, tenta perceber, dentro desse exercício, se essa característica dessa pessoa existe também em você, né? Se você tem isso presente em você, ou se você age ou agiu assim, né, com alguma outra pessoa, em alguma outra situação, então tenta fazer esse exercício de espelho, né? Observa no outro aquilo que você não gosta nele, se isso tem em você, né? E normalmente, na maioria das vezes, isso acontece, né? E se você identificou isso, conseguiu identificar isso facilmente, faça mentalmente esse exercício de se colocar no lugar daquela pessoa, né, naquela situação, e, e inverta os papéis e tente agir de uma forma diferente. Sendo essa pessoa, né, você sendo essa pessoa, tente agir como você agiria diferente, né, com você mesmo, trocando os papéis, né? Então, você começa a fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, observar aquilo que o outro fez que você não gosta, você se coloca lá no lugar dessa outra pessoa e você age de uma forma diferente, age de uma forma que você gostaria de ser tratado. Esse exercício, ele é muito interessante para a gente exercitar esse trabalho, né, de autoconhecimento e de como se colocar no lugar do outro, como a gente pode agir diferente, né? E, e se você não encontra essa, mesmo que você não encontre essa característica no outro, na outra pessoa, né? De qualquer forma, faça esse exercício se colocando no lugar da outra pessoa e agindo como você gostaria, né, de ser tratado. E quando você tiver a oportunidade de encontrar com essa pessoa, né, e você sentir que você tem abertura de falar sobre esse exercício ou falar sobre isso que a pessoa faz que você não admira tanto, converse com essa pessoa, né? Exponha para ela de uma forma como que você gostaria de ser tratado, né? Só que esse exercício ele é muito particular, muito delicado, né? Então, procura observar se a pessoa está aberta, procura observar se a pessoa está receptiva para aquilo que você vai estar falando para ela, procura observar se ela tá se ela tá na mesma vibe que você, se ela tá na mesma pegada que você, de autoconhecimento, de querer melhorar, de querer se descobrir, né? Se a pessoa tá muito fechada, ok, né? Faça o exercício com você mesmo, que já é uma grande coisa, né? Muito bem. A gente está se direcionando aqui já para o finalzinho da live. E eu vou convidar vocês para a gente fazer uma breve prática, né? Uma breve meditação para que a gente experiencie isso que foi falado de alguma forma, não mais apenas com o intelecto, com a razão, né? Com nossa mente cognitiva, mas que a gente absorva isso de uma forma mais profunda, trazendo pro nosso inconsciente, para o nosso subconsciente, como você preferir, para que a gente experiencie isso, né? Para que a gente vivencie isso de forma mais profunda e que isso faça maior sentido, né? Para nós. Então, eu convido a todos a se colocar numa postura confortável na cadeira, né? Procura colocar os teus pés bem apoiados no chão, procura repousar os teus braços, procura relaxar os teus ombros, permita que os teus ombros
caiam para trás e para baixo, relaxados. Fecha por alguns instantes os teus olhos. Traz o foco da tua atenção para a tua respiração. Inalando lenta e profundamente algumas vezes pelas tuas narinas. E exalando o ar, solta e relaxa todo o teu corpo, soltando qualquer tensão que possa ter nos teus ombros, qualquer tensão que possa ter na tua face. Solta qualquer músculo do teu rosto, permitindo que o teu rosto encontre um estado neutro. Solta o peso das tuas pernas. Sente esse contato da sola dos teus pés com o chão. E agora você imagina como se você tivesse profundas raízes que se conectam com a terra, como se você fosse captar energia, captar nutrientes dessa terra. E você vai imaginando como essas raízes se aprofundando cada vez mais e mais para o centro da terra. Você vai sentindo como se você se nutrisse dessa energia presente, essa energia que possibilita todos os seres do reino vegetal nos trazerem alimento, vida. E vai subindo essa energia pelas tuas pernas, vai trazendo a tua atenção para os teus pulmões. Percebe a estrutura dos teus pulmões, com todas as ramificações, os brônquios, bronquíolos, cada pedacinho. Esses pulmões que fazem esse trabalho de
purificação do ar que a gente respira, transmutação dessa energia. Esses pulmões que se assemelham muito às copas das árvores, através dos seus galhos, suas inúmeras ramificações. Então, por alguns instantes, imagina esse caminho dessa energia fluida entrando através das solas dos teus pés, como se fossem raízes profundas na terra, no solo, e vai subindo essa energia, permitindo essa troca de gasosa nos teus pulmões, percebendo a interconexão, a interrelação entre absolutamente todos os seres, que respiram nessa terra, sejam eles da nossa espécie, no nosso reino, percebe essa interconexão, percebe como todos estamos conectados através desse ar, esse elemento ar que nos mantém vivos e unidos. E lentamente, permita-se tomar algumas respirações mais longas e profundas. Permita que os teus olhos se abram lentamente. Voltando a tua atenção para o aqui, para o agora, para o momento presente, trazendo a tua atenção para esse mundo da ação, esse mundo manifesto. Então, meus queridos, queria agradecer a presença daqueles que estiveram comigo até aqui, até essa prática, e eu queria convidá-los para as próximas lives. A próxima live vai acontecer nessa quinta-feira, dia 24 agora, às 19 horas, e a gente vai estar falando sobre assuntos relacionados ao autoconhecimento, meditação, bem-estar. Então, fique conectado aí, esteja presente, que a gente vai
compartilhando um pouco da nossa vivência, da nossa experiência, né, com vocês da melhor forma possível. Amém? Uma boa noite, uma excelente noite e nos vemos na quinta-feira. Até mais. Boa noite.